A teoria de redes tem como foco central a identificação e compreensão de um conjunto de nós ou atores, pessoas ou organizações ligados por relações sociais de tipos específicos que possuem força, conteúdo, densidade e que se caracterizam como redes. Os estudos sobre a teoria de redes passaram a ser fortemente explorados dentro do campo organizacional a partir da década de 1980, embora já existissem importantes trabalhos que auxiliaram a tecer essa teoria, como o de Simmel, que discute a variedade de grupos sociais dos quais o indivíduo faz parte, e o de Granovetter, voltado aos relacionamentos dos indivíduos como forma de auxiliá-los na busca por ocupação. Tais estudos foram conduzidos dentro de algumas correntes. Assim, no campo da economia industrial, a eficiência das redes foi atribuída aos custos de produção envolvidos cuja interação permitiria a formação de economias de escala, de escopo, de experiência e de especialização que culminariam em resultados melhores a um custo menor. No da estratégia interorganizacional, as redes se formariam em virtude da busca por vantagens competitivas que levassem seus participantes a um melhor posicionamento de mercado. No da teoria da dependência de recursos, a escassez de recursos levaria as organizações a se unirem a fim de melhor aproveitá-los. No das redes sociais, a ênfase está na posição dos atores, uma vez que a influência exercida determina os relacionamentos formados na rede. Na teoria institucional, a busca por legitimação poderia ser alcançada pela formação em redes, já que tal configuração confere maior força competitiva e atuação no mercado, melhorando, por vezes, a imagem social formada. No das teorias críticas marxistas, as redes são consideradas ferramentas utilizadas pela elite para dominar a sociedade, já que as empresas participantes conseguem deveras captar forças que as permitem influenciar o mercado. Os seus componentes principais são os nós, composto pelas empresas participantes da rede, as posições, nas quais cada integrante tem um papel definido, os elos, constituídos da interdependência existente entre as empresas da rede, de modo que, quanto mais relacionadas umas às outras, mais forte é o elo entre elas, e os fluxos, sendo eles tangíveis e intangíveis, ou seja, referente às informações, recursos, estratégias, aprendizado, capital, materiais, pessoas, produtos, dentre outros que fluem em decorrência da rede formada. De acordo com Castells, as redes podem ser relacionadas com um conjunto de nós interconectados, de modo que Marcon e Moynihan afirmam serem constituídas de pessoas ou organizações conectadas entre si. Nesse sentido, no campo dos estudos organizacionais, há as redes intra-organizacionais, referentes ao conjunto de empresas interligadas. São elas: redes verticais, com forte estrutura hierárquica. As organizações que assim operam apresentam grande dispersão espacial. A parceria é efetuada por meio de associações que permitem melhor aproximação ao mercado e possibilitam a atuação em diversos locais por meio de outras empresas. Redes horizontais. A base das redes que optam por esse formato de atuação é a cooperação. Embora sejam interdependentes, elas se agrupam a fim de melhor se protegerem das adversidades do ambiente, angariar novos mercados e oportunidades, conquistarem competências difíceis de serem aprendidas isoladamente e traçar estratégias de crescimento e desenvolvimento para competir com seus concorrentes. Redes informais. A relação entre os participantes acontece principalmente por meio da confiança depositada em cada um deles, de modo que as relações interpessoais se tornam importantes para o aprendizado e formação de acordos. A conivência aí existente permite desenvolver parcerias sem a necessidade de contratos rígidos e inflexíveis, uma vez que a livre participação permite melhores resultados dentro desse contexto. Redes formais. Os envolvidos estabelecem suas regras através de termos contratuais nos quais são especificados a natureza das relações e as características da associação. A ideia de atuação conjunta dentro das redes advém da necessidade de as organizações aumentarem a competitividade através da cooperação. Haja vista a facilidade na troca de informações, tecnologias e recursos acessados por meio das redes interorganizacionais,
reduzindo assim o custo e o tempo de crescimento dos participantes. Nesse contexto, as empresas compartilham riscos e ganhos, a fim de atingir interesses mútuos e reduzir as incertezas de mercado, tendo como ponto principal a união entre um grupo de empresas para ganhar força suficiente que as mantenha os atuantes em longo prazo. Para Smith e Nadvi, as redes permitem que as organizações se desenvolvam interna e externamente, em decorrência da sinergia entre as empresas participantes. A justificativa é de que a participação conjunta gera resultados mais positivos do que aqueles que seriam obtidos isoladamente, como o fortalecimento perante o mercado e o aumento de suas chances de crescimento e sobrevivência quando acometidas por turbulências no meio em que atuam. Assim, segundo Noria e Eccles, a emergência por uma nova forma de competir, pautada em mais flexibilidade e capacidade de adaptação, o surgimento das tecnologias de informação e comunicação, com o intuito de conferir maior interação entre as organizações e as intensificações dos estudos das redes, propiciaram as associações em rede, de modo que as organizações normalmente se associam visando 3 objetivos em específico. Cooptação. As empresas buscam se fortalecer perante seus concorrentes em virtude da aliança formada, para melhor atuar nos mercados existentes e formar negócios mais resistentes possibilitados pelas parcerias. Co-especialização. Por meio do compartilhamento de recursos, posições, habilidades e conhecimento, as organizações podem melhor aproveitar e gerir suas capacidades competitivas, uma vez que os ganhos e perdas são distribuídos entre os participantes, os riscos reduzidos e as oportunidades mais bem aproveitadas em decorrência da união. Aprendizagem e internalização. A partir da atuação conjunta, o conhecimento se torna mais acessível e dinâmico, sendo adquirido dentro e fora da organização e internalizado dentro da estrutura organizacional. Assim, o desenvolvimento da rede consiste no relacionamento entre todas as organizações dentro de uma população. É a mais complexa forma de relacionamento, porém, pode configurar estratégia para vencer as incertezas ambientais. Corroborando o exposto, as redes permitem agir positivamente sobre os fatores que, segundo Porter, são determinantes para a sobrevivência das organizações, sendo eles a ameaça de novos entrantes potenciais, a ameaça de produtos ou serviços substitutos, a rivalidade entre as empresas existentes, o poder de negociação dos compradores e o poder de negociação dos fornecedores. Para isso, a atuação conjunta por redes permite captar competências que servem como análise do ambiente externo e interno, com a finalidade de formar uma estratégia que agrupe capacidades que permitem que as empresas se defendam destas forças e explorem a mudança. Assim, alguns pensadores afirmam que as pressões ambientais são cada vez mais responsáveis pela formação de parcerias e estratégias, que culminam em ganhos mútuos e maior proteção. Dentro dessa perspectiva, a teoria de redes modificou não somente o modo que as organizações atuam dentro do mercado, como também a forma que elas se enxergam, uma vez que muitas passaram de uma visão individualista para uma visão sistêmica. Essa transformação permite maior percepção e aprendizagem e ações preventivas para futuras adversidades, além de melhor aproveitamento de seus recursos e relacionamento com o ambiente que as cercam.